Janeiro é tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar com força e coragem. É tempo de recomeçar semeando com retidão e colhendo os frutos da lealdade. É tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar mantendo-se firmes, sendo sempre dedicados à obra do Senhor. É tempo de recomeçar levando as boas novas a toda criatura. É tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar com união, esperança e amor. Janeiro é tempo de recomeçar. Bom dia, Igreja Batista Central Leste. Bom dia, meus queridos amigos e irmãos que estão nos assistindo via online aí pelo YouTube, e que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Hoje, no nosso culto matinal, vamos falar sobre família. Quem nós somos? Nós somos a família de Deus. Bom, em Efésios capítulo 3, versículo de 14 até o final, 21, diz o seguinte: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito Santo no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A este, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Meus irmãos, em primeiro lugar, eu gostaria que você entendesse que nós precisamos estar lembrando que todos que já aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador se tornaram cordeiros de Deus em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Agora entenda que todos que aceitaram a Cristo, todos que creram nele no passado, todos que creram nele hoje, no presente, e vão crer nele no futuro, formam a família de Deus, o seu povo eleito. Todos temos o mesmo Pai. Deus é a fonte de toda a criação, o legítimo dono de tudo, e é Ele quem promete amor e poder à sua família, os seus filhos, a sua igreja. Segundo ponto, se nós precisamos entender que se nós desejamos receber as bênçãos de Deus, é muito importante continuarmos em contato com nossos irmãos, com todos que pertencem ao corpo de Cristo, com um contato com todos os remidos pelo sangue do Cordeiro, todos que se isolam da família cristã, do corpo de Cristo, da igreja, e tentam caminhar sozinhos,
estão afastados do poder de Deus. Nosso terceiro ponto, eu chamo a sua atenção para o amor de Deus, que ele é absoluto. Paulo faz advertências e aqui nesse texto ele nos mostra que o amor de Deus é absoluto, ou seja, sendo absoluto, sendo completo, esse amor chega em todos os aspectos de nossas vidas. Ele chega em todos os lugares que nós temos a participação de nossas vidas. Seja na família, seja no trabalho, seja na escola, seja na nossa vizinhança. Onde quer que nós estejamos, o amor de Deus é absoluto e chega juntamente de nós. Nós precisamos estar em constante contato com Deus para que possamos ter esse absolutismo em nossas vidas. O amor de Deus, ele é amplo. O amor de Deus é amplo. Como que ele é amplo? Sendo amplo, ele alcança nossas vidas e experiências, assim ele também alcança o mundo inteiro. Ele alcança os seus pensamentos, ele alcança as suas dores, ele alcança a sua amizade, ele alcança o seu viver diário, ele alcança a sua família, ele alcança tudo que você tem de experiência na sua vida. O amor de Deus, ele é absoluto e, portanto, ele alcança a sua vida por inteiro. Não adianta querermos escapar, porque ele alcança todos os lugares de nossas vidas. O amor de Deus também é extenso. Como extenso? Simples, igreja. Simples. Ele alcança a extensão, o amor dele sendo extenso, ele cobre a duração de toda a nossa vida. Ele cobre a duração de todo o tempo que você vai viver, que você já viveu, que você ainda vai viver. Ele cobre toda a extensão da nossa vida. Então, o amor de Deus é extenso por conta disso, que ele cobre toda a nossa vida. O outro ponto é que o amor de Deus é elevado, muito elevado. Sendo elevado, ele atinge as alturas de nossa celebração, de nossa exaltação. Ele alcança as alturas de tudo que nós agimos, como nós vivemos, como nós exaltamos o nome de Deus, como nós celebramos o nome de Deus, como nós celebramos a vida. Tudo, a altura é imensa, ele atinge as maiores alturas. Tudo que nós fazemos de bom, o amor de Deus alcança. O amor de Deus é profundo. Como o amor de Deus é profundo? O amor de Deus é profundo porque ele alcança as profundezas do desânimo, do desespero, do chamado fundo do poço e até mesmo da morte. O amor de Deus, ele alcança em uma profundidade tão grande dentro de nossas vidas que ele vai buscar os nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas vontades. Ele vai buscar o desânimo, ele vai buscar o desespero, ele vai buscar as dores. O amor de Deus alcança o íntimo de nosso ser. Precisamos entender esse amor. E esse amor é dado para a sua família. A igreja de Cristo, a igreja que Deus amou tanto que entregou o seu filho para morrer por ela. Quando você se sentir fraco, doente, isolado, desanimado, impotente, aprisionado, nunca estaremos perdidos para o amor de Deus. Quando você se sentir desesperado, lembre-se sempre disso. O amor de Deus está ao seu alcance. O amor de Deus, ele tem
Ele é absoluto, ele tem tudo para que eu e você possamos ter um conhecimento, um viver diário junto com Deus. O amor de Deus, ele é absoluto. O amor de Deus, ele é amplo, ele abrange tudo. O amor de Deus, ele é extenso. O amor de Deus, ele é elevado. O amor de Deus é profundo. E ele sempre vai estar ao nosso alcance. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 38 e 39, ele diz o seguinte: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem os anjos, nem as outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o porvir, nada no mundo lá de cima, nem no mundo lá de baixo, em todo o tempo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo dá para a igreja uma das promessas mais profundas e mais confortadoras que poderíamos achar em toda a palavra de Deus. Nada pode nos tirar das mãos de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Eu e você estamos firmados nesse amor porque nós temos Cristo Jesus como nosso Senhor. Nós o aceitamos, recebemos o seu Santo Espírito, fazemos parte da família de Deus e por conta disso, nada vai nos tirar do amor de Deus. Nada vai nos separar desse amor. Nem mesmo os seus pecados, os meus pecados vão me separar do amor de Deus. Porque Deus me ama. E hoje eu faço parte dessa família. E cada um de vocês que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador também fazem parte dessa família. Sabemos que a igreja primitiva ela teve de enfrentar todo tipo de adversidade. Sabe, assim, foram perseguidos, tiveram enfermidades, tiveram prisões, tiveram mortes, e mortes, sabe, catastróficas, eu poderia dizer assim. Famílias inteiras sendo jogadas numa arena para leões comerem. Famílias inteiras sendo colocadas em fogueiras para queimarem vivas. Sabe, foram mortes dolorosas. Foram aquele viver, aquele sofrer, aquele enfrentar a adversidade, enfrentar essas perseguições, enfrentar enfermidades, enfrentar prisões. Sem contar que muitas vezes a igreja temeu que Cristo e Deus os haviam abandonado. Eu já passei por isso. E tenho certeza que muitos de nós já passamos também. Muitos de nós da IBCL e de muitas outras igrejas, muitos filhos de Deus, já passaram por essa dor de achar que Deus nos abandonou, que achar que Deus não está mais conosco. Veja bem que Paulo lembra a igreja que isso é impossível. Paulo lembra a igreja que Deus não pode deixar de nos amar, não pode nos abandonar mais. É totalmente impossível a igreja ser separada de Cristo. É totalmente impossível nós não termos mais a comunhão com Deus. Eu acho um absurdo quando uma igreja prega que seus membros precisam se converter novamente. Eu acho um absurdo quando uma igreja prega que pessoas perdem a sua salvação por conta de pecados. Olha, vou te dizer uma coisa bem interessante, igreja. Muitas vezes nós somos
nós não, digo. Muitas pessoas são convencidas ao invés de serem convertidas. Essas pessoas convencidas, muitas vezes, vão trabalhar na igreja, vão servir, vão fazer parte de algum ministério, vão evangelizar. Olha o que a Bíblia diz: quando Cristo voltar, muitos chegarão perto dele e dirão: mas Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós evangelizamos, em teu nome nós agimos. E Cristo vai dizer: afasta-te de mim, eu não vos conheço. Esses são os convencidos. Esses são aqueles que acham que aceitaram Cristo. Não que Deus tire a salvação de quem realmente foi convertido. Não é que Deus tire a salvação quando Jesus Cristo diz: aparta-te de mim que eu não conheço vocês. O que ele está falando é que essas pessoas se convenceram que tinham aceitado Cristo, achavam que tinham se convertido e se convenceram de que eram filhos de Deus, faziam parte da família de Deus. Mas aí vem os convertidos, aqueles que erraram, pecaram, mas reconheceram o seu erro, pediram perdão de Deus, reconheceram que não tinham condições de viver sozinhos e pediram de Deus perdão pelos seus pecados, voltaram a ter comunhão com Deus. Aqueles que, quando erram, ficam com o coração abatido, aqueles que pecam e sofrem por conta de seus pecados, aqueles que são tentados e não conseguem vencer, mas sofrem por conta de não conseguirem vencer essas tentações, mas reconhecem que Cristo é o seu Senhor, que fazem parte da família de Deus, que Deus tem um amor profundo por eles, um amor absoluto. A morte de Cristo na cruz é a maior prova do seu invencível amor por nós, do seu absoluto amor por nós. Nada, eu vou até dizer para vocês, e vou repetir, nada mesmo pode nos separar do amor, da presença de Deus, do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se crermos nessa garantia, nessa promessa, nessa bênção, com certeza, jamais teremos medo. Vamos sofrer. Neste mundo passareis por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós vamos ter medo, claro, somos humanos. Eu tenho medo, particularmente. Eu tenho medo de deixar de cuidar da minha esposa, da minha família. Claro, tenho medo, sim. Mas não tenho medo da morte. Não, isso não. Porque eu sei em quem tenho crido. E que Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu mereço. Ele é poderoso para me levar para junto dEle, para estar morando com Ele, porque eu faço parte da família dEle. O nosso quarto ponto, nós precisamos entender o seguinte: nós seremos completos em Cristo Jesus. Olha o que Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 2. Ele diz o seguinte: pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Quanto poder, quanta obra que Ele tem feito para nossas vidas. Paulo afirma mais uma vez a divindade de Cristo Jesus. Quando ele afirma que em Cristo habita corporalmente toda a divindade de Deus, Paulo nos lembra que o corpo humano de Cristo tinha a essência de Deus.
Deus era 100% homem, 100% humano e 100% Deus. Isso era Cristo. Cristo era assim. 100% homem, 100% Deus. Paulo nos lembra que o corpo humano de Cristo tinha essa essência. Tinha essa essência de Deus. Tendo Cristo, temos tudo o que precisamos para viver para Deus. Pois é por meio dele que nós temos Deus. É por meio de Cristo que nós temos como viver para Deus. É por meio de Cristo que nós temos essa comunhão com Deus. É por meio de Cristo que nós nos tornamos a família de Deus. Fazemos parte da família de Deus. É por meio de Cristo que nós podemos chegar diretamente com Deus e conversar com Ele. Os nossos corações, a mente humana, o homem em si, ele faz planos. Mas lembre-se que a resposta certa sempre vem de Deus. A resposta certa não é o que você quer, nem sempre. Não é o que você acha que é certo, mas o que Deus tem proposto para cada um. Muitas vezes tem coisas que fazem parte de nossas vidas, de nossa vontade, mas que não é o melhor para outra pessoa. Pode ser o melhor para mim, mas não é o melhor para a Marivete, não é o melhor para a Yara, não é o melhor para a Érica, para o Arthur, para os meus filhos, nem para minhas netas, não é o melhor para meus genros, nem minha nora, não é o melhor para você. Pode ser que o que seja bom para mim, o que Deus me dá de melhor, Ele acha que é bom para mim, não é bom para você. E o que é bom para você pode não ser bom para mim. Então é interessante nós vermos isso. Pois entenda bem que nós tendo Cristo em nossas vidas, nós temos tudo o que nós precisamos para viver para Deus. Porque o Espírito Santo que Cristo coloca em nossas vidas, quando nós o aceitamos, nos dá condições de termos essa amizade, esse carinho, essa comunhão, de termos essa sabedoria. Quando nós abrimos a palavra de Deus, para olhar o que Deus está falando por conta do seu Espírito. É por conta do Espírito de Deus que vai chegar em nossas vidas o que Deus está falando. O Espírito Santo dele vai nos mostrar o que ele quer aqui na sua palavra. Ao conhecermos Jesus, não precisamos mais de nenhuma religião, não precisamos mais de nenhuma filosofia, de nenhuma seita ou pessoas como os colossenses estavam fazendo e achavam que era certo. Não estou falando que você não precisa de uma igreja, não é isso que eu estou falando. Tá? Só estou falando que quando você conhece Jesus Cristo, você passa a ter uma ligação direta com Deus. Você passa a fazer parte da família dele. Então, automaticamente, todos que eu falei aqui ainda agora, que fazem parte da minha família, eles podem chegar comigo, porque eu faço parte, eu sou o pai da família, e eles fazem parte da minha família, eles podem chegar comigo diretamente e falar o que quiserem. Eles não precisam de ninguém trazendo até mim as necessidades deles. Somente Jesus tem o verdadeiro significado da vida. Somente em Jesus Cristo nós temos o verdadeiro significado da vida. Então entenda que em união com Cristo e por seu poderoso Espírito Santo, teremos essa integração. Poderemos recomeçar com autoridade e poder em Cristo. Poderemos recomeçar nossas atividades, poderemos recomeçar a nossa comunhão com Deus, poderemos recomeçar a nossa comunhão com a igreja, poderemos recomeçar a nossa comunhão com os nossos grupos de oração, com os nossos grupos de amizade, com os nossos irmãos na igreja. Poderemos recomeçar com a comunhão com a nossa família. Somente dentro dessa união com Cristo é que nós podemos recomeçar verdadeiramente
absolutamente dentro da família de Deus. Por meio dele, nós temos toda a plenitude de Deus a nosso favor. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tomá-la em nossas vidas pela fé, pela oração. Vamos recomeçar unidos na força e poder de Jesus Cristo, fazendo a vontade de Deus, o nosso Pai e Senhor. Lembre-se, eu e você somos filhos de Deus, fazemos parte da família de Deus. O amor absoluto de Deus está disponível a cada um de nós. Jesus Cristo está disponível para qualquer pessoa aceitá-lo e fazer parte dessa família. Então, nós somos filhos de Deus, porque aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós somos filhos de Deus, porque nós fazemos parte da família de Deus. Temos essa autoridade dada pelo seu Santo Espírito, que nós recebemos quando aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador. O amor absoluto de Deus por cada um de nós entregou o seu próprio Filho para morrer naquela cruz e pagar os nossos pecados, o meu e o seu. O amor de Deus é tão absoluto, é tão grande, é tão profundo, é tão excelente, que nos leva a estar em comunhão com Ele por meio de seu Filho Jesus Cristo. E o Espírito Santo que Ele depositou em nossas vidas, quando nós o aceitamos, faz com que eu e você entenda tudo que Deus quer falar para nós. Tudo que Deus quer que nós vivamos. Tudo que Deus quer que nós façamos. Tudo que Deus quer que nós, da maneira que nós agimos. O Espírito Santo nos traz, igreja, a viver de acordo com a vontade de Deus. Porque a família de Deus é importante. E eu e você fazemos parte dela. Amém? Eu espero que Deus abençoe sua vida, que Deus oriente a sua família, que Deus proteja cada um de vocês. Essa é a minha oração diária por todos nós que estamos passando por essa luta, que estamos vivendo essa pandemia. Que Deus possa abençoar todos os nossos irmãos. Eu não vou falar nomes. Primeiro, que vai ficar extensa a lista. Segundo, que eu vou ser injusto com alguns. Mas eu peço que você continue orando. Continue colocando os nomes das pessoas que necessitam de nossas orações nos grupos da nossa igreja. Temos muitos grupos. Temos os nossos grupos de oração, temos o nosso grupo de casais, temos o nosso grupo próprio da igreja, tem um grupo de líderes. Mande o seu pedido, mande a sua necessidade. Nós somos a família de Deus, nós precisamos estar ajudando, e é isso que a família faz. Temos desavenças? Deus o livre. Um amigo uma vez disse para mim, quer ver uma coisa interessante, quer ver realmente o caráter de uma pessoa, vai viver junto com ela. Ele falou isso porque nós vivíamos em 12 líderes, na realidade eram 12 casais, 14 pessoas, 7 casais, cuidando de crianças lá no Lar Alfiônica. E meu amigo, tem divergência, não é brincadeira não. Mas como família, nós procurávamos sempre manter uma unidade. E é isso que nós precisamos. Eu e você precisamos manter essa unidade para poder recomeçar nossas vidas em comunhão com a família. Eu e você que aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, temos o seu Santo Espírito em nossas vidas. Eu e você que temos o Espírito Santo em nossas vidas, fazemos parte da família de Deus.
E se nós fazemos parte da família de Deus, eu espero que você esteja orando pelos seus irmãos que estão necessitados. Que você esteja fazendo a sua parte, ajudando como você pode. Claro, não vá se expor, mas ajude como você pode. Vamos fazer com que a nossa igreja, a nossa família, seja unida para poder recomeçar uma comunhão perfeita. Podemos recomeçar a nossa comunhão com Deus. Podemos recomeçar a nossa comunhão como igreja, como família de Deus. E eu espero que cada um de nós, possamos estar fazendo a nossa parte. Em primeiro lugar, orando. Em segundo lugar, passando nossos pedidos de oração para as pessoas. Porque as pessoas precisam saber das nossas necessidades. Porque depois, você não pode estar cobrando. Eu estive doente e ninguém me visitou. Ninguém nem mandou uma mensagem. Ninguém orou por mim. Você não pediu. Ninguém é adivinho para saber tudo. Então a nossa igreja, nossa família, a família de Deus, está esperando por seus pedidos de oração. Para esse Deus absoluto que ama tanto a cada um de nós, conhecendo nossas necessidades, nossas dificuldades, Ele nos deu o Cristo para termos comunhão com Ele. Amém, igreja? Oremos. Querido Deus amado e eterno Pai, nós te agradecemos porque Tu és bom para com cada um de nós. Nós te agradecemos porque Tu tens cuidado de nós. Nós te agradecemos pela Tua infinita misericórdia. Pai querido, nós te agradecemos pelo Teu amor. Pai Santo, nós te agradecemos por Cristo Jesus ter morrido naquela cruz. Pai querido, nós te agradecemos pelo Espírito Santo que Tu concedeu a cada um de nós. Pai querido, nós te agradecemos pela Igreja Batista Central Leste, que Tu nos deste a fim de termos comunhão uns com os outros, Pai Santo, para que possamos viver em família, na Tua família, Pai Santo, para que possamos viver em comunhão de família. Te peço uma bênção toda especial pela nossa irmã Vera, pela Rízia, pela Adriele, te peço pelo Leandro, pelo Gabriel, pelo Noah e pelo Gael, que Tu venhas abençoar essa família, Pai Santo. Que Tu venhas dar sabedoria a cada um deles, Pai Santo. Que possam estar cada dia mais, como tem sido, Pai Santo, crescendo, unidos com Você. Todo dia, Pai Santo, eles Te buscam mais e mais. E hoje, eles têm mostrado isso, Senhor Deus, através do amor por cada um de vocês, por cada um deles, por cada um de nós. Pai Santo, nós Te agradecemos por essa família maravilhosa, que Tu possas abençoar, que Tu possas guardar, que Tu possas orientar a cada um de nós da Igreja Batista Central Leste, para a honra e glória do Teu santo nome. Que a nossa família, a Tua família, Pai amado, possa fazer tudo o que Tu tens nos ordenado, para honrarmos e glorificarmos o Teu santo nome. Obrigado, Paizinho, abençoa a nossa semana, para a honra e glória do Teu nome, a Tua família te agradece. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, igreja, que possamos ser abençoados mais uma semana. Obrigado a todos, que Deus abençoe a vida de cada um. Paz a todos.